Quando a gente vai falar dos 952, muita gente acaba torcendo o nariz. Mas ainda tem algumas pessoas que, embora não detonem totalmente o 952, elas defendem essa iniciativa dizendo: ah, pelo menos tinha alguns títulos bons, que nem Batman, Mulher Maravilha, Aquaman. Mas hoje eu tô aqui pra te dizer que essas não foram as únicas coisas boas que saíram dos 952. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e o assunto de hoje é Novos 52. Essa famigerada iniciativa da DC Comics que, querendo ou não, mudou a indústria como um todo. Mas antes da gente entrar no tema principal aqui do vídeo, deixa eu só falar uma parada aqui por questões de continuidade aqui do canal. No caso, se você já assistiu os outros vídeos aqui do canal ou já assistiu algum vídeo anterior a esse, provavelmente vai reparar nessa mudança de ares. Acontece que essa é a tal da casa dos meus pais que eu acabo citando em alguns vídeos aqui do canal. E esse aqui então é o meu cantinho nerd, enquanto que nos outros vídeos, e com certeza na maioria dos vídeos que eu vou fazer aqui pro canal, eu gravo lá em Santa Maria, onde eu moro por causa da universidade. Daí, como eu tô por aqui por causa das férias, eu resolvi aproveitar para gravar esse vídeo aqui e espero que alguns outros, ao invés de simplesmente esperar acabar o recesso para poder fazer novos vídeos. Mas caso esse seja o primeiro vídeo do canal que você esteja assistindo, pode curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, que a nerdice aqui é constante. Recentemente a Panini anunciou uma nova coleção, que seria o Grandes Heróis DC, os Novos 52. A princípio, essa coleção vai ter 60 volumes. E, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem os 4 primeiros títulos anunciados. O primeiro seria então Batman, Corte das Corujas. O segundo é Mulher Maravilha, Sangue. O terceiro é Liga da Justiça, Origem. E o quarto é Superman e os Homens de Aço. Daí os outros 56 títulos dessa coleção ainda são um segredo. A partir disso, então, muito tem se especulado sobre quais títulos vão vir nessa coleção. Tem quem diga que eles vão simplesmente republicar o que eles já trouxeram em capa dura agora para essa coleção em capa cartão. O que, de acordo com esses 4 títulos que já estão anunciados, parece que vai ser meio que verdade. Mas desse jeito então seriam uns 48 títulos mais ou menos. O que significa que faltariam uns 12. E beleza, então vamos supor que eles simplesmente republiquem o que eles já trouxeram em capa dura. Apesar de serem títulos bons, isso eu não vou negar, eu sinceramente como um fã esperaria que eles trouxessem materiais inéditos que eles não publicaram aqui no Brasil. Ou que pelo menos eles também concluíssem títulos que eles começaram a publicar por aqui e largaram na metade. Ou também que eles pelo menos encadernassem títulos que eles lançaram aqui nos mix e que até hoje não viram a luz do dia de novo. Então tá, antes de apresentar uma lista com títulos dos 952, deixa só eu ilustrar para quem não conhece, tá meio perdido, o que foram os 952. O universo DC que a gente conhece hoje começou em 1938 com o surgimento do Superman em Action Comics número 1. A partir desse marco histórico foram se desenrolando décadas e décadas de histórias e mais histórias, com toda uma gama de novos personagens, novas tramas, novos conceitos. E acontece que no final dos anos 70 tinha virado uma putaria total, porque por falta de um acompanhamento editorial dedicado, por assim dizer, as histórias que teoricamente se passavam no mesmo universo não conversavam entre si. Você tinha lá 200 Superman, 200 Batman, uma hora o Superman tava assim, outra hora tava assado. Numa revista os caras se encontravam e na outra mais pra frente os caras faziam que nem se conhecia. Então é uma bagunça que nem o pessoal dos bastidores entendia e nem os leitores conseguiam entender o que estava acontecendo. Então, em 1985, o Marv Wolfman e o George Pérez se juntaram para fazer a Crise nas Infinitas Terras. Com isso, eles simplificaram o universo DC numa terra só e praticamente zeraram a cronologia de todos aqueles personagens. Então, a partir dessa crise, as pessoas poderiam começar a ler os quadrinhos da DC sem ficarem perdidas, porque era realmente um novo começo. Só que então, poucas décadas depois, a putaria já estava correndo solta de novo. E o bagulho estava tão louco que em 2005 o Geoff Johns fez a Crise Infinita, que no resumo da ópera basicamente desfez tudo o que aconteceu durante a crise nas Infinitas Terras. O começo dos anos 2000 foi um período meio conturbado para o universo DC. Recém tinha acabado a Crise Infinita quando em 2008 o Grant Morrison fez a Crise Final. Daí não demorou muito para os leitores começarem a reclamar que as histórias estavam meio confusas, que a cronologia estava meio bagunçada. E dentro da própria DC eles estavam enxergando a dificuldade de conseguir angariar novos leitores. Nessa altura do campeonato, o Geoff Johns estava bolando um mega evento para concluir a sua fase no Flash, que ele já vinha escrevendo há alguns anos. Esse evento inicialmente era para ser só uma forma de fechar com chave de ouro essa passagem dele pelo título do Flash. Só que então o pessoal da DC viu a oportunidade de usar esse mega evento para abalar as estruturas do universo DC. Foi aí então que o Flashpoint serviu como um catalisador para o grande reboot do universo DC. Com o fim do Flashpoint, nada mais seria como antes. Diferente do que aconteceu com a Crise nas Infinitas Terras, que basicamente simplificou o universo DC numa terra só, o produto de Flashpoint seria uma terra totalmente nova, com novas origens, novos personagens e o caramba todo. Então, em agosto de 2011, a DC lança Justice League número 1, que contava a origem dessa nova
nova Liga da Justiça, e também dando início aos Novos 52, que no mês seguinte, então, em setembro de 2011, saíram mais 51 revistas novas. Ou seja, logo no começo dos Novos 52, eles estrearam com 52 revistas. Sinceramente, até hoje eu não sei qual que era a brisa do número 52. Tipo, já tinha a série 52 semanas, aí veio os Novos 52, então o número 52 ficou bem em evidência dentro do universo DC. Mas se algum dia eu descobrir o real motivo do número 52, eu venho e conto pra vocês aqui. O fato é que com esse monte de séries novas dentro desse universo totalmente novo, a DC conseguiu cumprir o objetivo dos Novos 52, que seriam atrair novos leitores. Eu mesmo sou um desses leitores, como eu já comentei em alguns vídeos aqui no canal, eu comecei a colecionar quadrinhos com os Novos 52. E eu, por experiência própria, posso dizer que, apesar das críticas, os Novos 52 são sim um bom ponto para se começar a ler quadrinhos, ou entrar no universo DC, ou começar a ler super-heróis. Bom, como eu disse, os Novos 52 começam então com 52 séries. E, a título de curiosidade, a Panini chegou a publicar no Brasil todas as primeiras edições dessas 52 séries iniciais. Mas presta atenção no que eu falei agora. Eles publicaram as primeiras edições das 52 séries. Eu não disse que eles publicaram todas as séries dos Novos 52, como você vai bem reparar daqui a pouco. A questão é que a DC começou então os Novos 52 com 52 séries, só que esse número foi se modificando com o tempo. Poucos meses depois de começar os Novos 52, algumas séries já foram canceladas e foram substituídas por outras, só que algum tempo depois os cancelamentos já estavam superando as estreias. Até que no final dos Novos 52, em 2016, o número de séries que estavam sendo publicadas não era tão impressionante quanto 52. Beleza, então esse foi um resumo, super resumido desse movimento dos Novos 52. Não quis me aprofundar muito na história porque eu não queria tirar o foco da lista, que é o objetivo do vídeo. Mas caso você queira que eu fale mais sobre os Novos 52 ou tenha alguma sugestão nesse sentido, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em fazer esse tipo de vídeo. A partir disso, então, agora eu vou recomendar pra vocês 10 títulos dos Novos 52 que eu acho que são muito bons. Só umas considerações iniciais aqui pra gente ficar em sintonia e depois não virem me xingar de graça. Primeiro, que essa aqui é uma lista que eu bolei de acordo com o meu gosto particular. Ou seja, são títulos que eu achei muito bons e acho que valem a pena serem recomendados. Agora, se você sair daqui e ler algum desses títulos e não gostar, ou se você leu e não gostou deles, isso seria uma questão mais de gosto. Mas eu acho que isso não vai anular o fato de que essas são boas recomendações. Segundo ponto, então, que eu já vou adiantar aqui, é que na minha lista não vai aparecer o Monstro do Pântano do Scott Snyder. Porque já tá todo mundo falando disso, desde que a Panini anunciou essa coleção já tá todo mundo batendo nessa tecla. Então pra mim colocar esse título na lista seria como chover no molhado. Fora que eu também nem li essa série. Na época dos 952, essa série saiu dentro do mix da revista Dark. Só que eu não acompanhava essa revista, então eu nunca cheguei a ler essas séries ou qualquer uma delas que estavam naquele mix. Só recentemente que eu consegui adquirir essa revista Dark, só que eu ainda não li ela. Então acho que nem caberia pra mim comentar sobre qualquer uma das séries que saíram naquele mix. Outra coisa também é que a minha lista aqui então eu vou apresentar ela em ordem alfabética e não da ordem do melhor pro pior ou do pior pro melhor. Então ela é meio que imparcial nessa questão de ordem. E por fim, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Beleza, então sem mais delongas, vamos começar aqui a lista com Besouro Azul. E que série divertida, hein? Caso você não saiba, o Besouro Azul foi criado em 1939 pela Fox Comics, sem relação com a 20th Century Fox. E ele estreou na revista Mystery Man número 1. Esse Besouro Azul era o alter ego do Dan Garrett, até que em 1954 a Charlton Comics comprou os direitos do personagem. E com isso ela passa a republicar histórias antigas do personagem, até que em 1966 a Charlton cria sua própria versão do Besouro Azul. Já esse Besouro Azul da Charlton Comics era o alter ego do Ted Kord, que aliás foi uma co-criação do Steve Ditko, o co-criador do Homem-Aranha. Bom, co-criador, né, porque o outro co-criador é o Stan Lee, então, né? Até chegar nos anos 80, quando a DC compra os direitos dos heróis da Charlton Comics. Então, em 1985, quando rola a Crise nas Infinitas Terras, a DC acaba dando uma repaginada no personagem. Então, por muitos anos, o Ted Kord foi o Besouro Azul do universo DC. Até que em 2005, durante a Crise Infinita, o Geoff Johns cria o Jamie Hayes, que é então esse Besouro Azul aqui. E o Jamie é um Besouro Azul totalmente diferente dos outros dois anteriores, porque os poderes dele são relacionados à tecnologia alienígena e etc. Mas a questão então é que depois da Crise Infinita, a DC passou a ter 3 besouros azuis. Então veio o Flashpoint com os 952 e a necessidade de contar uma nova origem para o Besouro Azul. Dessa forma, então, a gente teve Metamorfose. Essa série aqui do Besouro Azul teve 18 edições lá fora. A Panini, quando foi publicar aqui no Brasil, trouxe aqui as 6 primeiras edições nesse primeiro TPB aqui. Só que ficou só por isso, então. Ela deixou a série inacabada, que foi muita sacanagem. Sacanagem porque, assim, esse primeiro encadernado aqui, a gente tem simplesmente a origem do Besouro Azul. A origem do Jamie Hayes, que para os 952 ele é o primeiro e único Besouro Azul. Pois é, durante os
952 eles simplesmente apagaram a história do Ted Kord. Mas enfim, então aqui a gente tem a origem do Jamie e beleza, uma história fechada. Só que a partir da 7ª edição, que seria o seguinte desse encadernado, o Jamie Hayes começa a traquinar pelo universo DC dos 952. E a Panini simplesmente cortou isso aqui pra gente. E o mais foda é que depois, quando a série é encerrada no número 16, a história do Jamie Hayes é continuada dentro dos 952 em outras séries. Séries que a própria Panini chegou a publicar na época dos 952. A próxima série, então, é Capitão Átomo, coincidentemente outro personagem que se originou lá na Charlton Comics. Aliás, se você quiser ouvir a história de um terceiro personagem da Charlton Comics, eu recomendo esse vídeo que eu gravei sobre o Pacificador. Vou deixar linkado aqui nos cards. Enfim, essa série do Capitão Átomo durou 13 edições lá fora e foi publicada na íntegra pela Panini aqui no Brasil, dentro do mix da Liga da Justiça. E eu curti bastante essa série porque ela é muito reflexiva sobre questões de vida, morte, bem, mal. Então a série tem pouca porradaria e mais reflexões filosóficas, por assim dizer. Caso você não saiba, o Capitão Átomo é um piloto da Força Aérea chamado Nathaniel Adam. Ele participou de um experimento que deu errado e acabou ganhando poderes divinos. Caso você conheça o Watchmen, é praticamente o mesmo princípio do Dr. Manhattan, que aliás o Dr. Manhattan é uma cópia do Capitão Átomo. Então você pode pensar nessa série do Capitão Átomo como uma história solo do Dr. Manhattan muito boa. Nela a gente vai ter a origem do Capitão Átomo e depois ele pegando esses poderes divinos e tentando aplicar eles pro bem. Só que acontece que isso é poder demais pra uma pessoa só lidar. Daí então a série vai girar em torno dessa problemática. Quando eu comecei a acompanhar a revista da Liga e ler essas histórias do Capitão Átomo, eu confesso que eu fiquei perdido no começo. Mas depois, quando entrei na brisa da série, nossa, aquilo me comprou bastante. E acabou se tornando uma das minhas favoritas. A próxima série então é Cavaleiros do Demônio, ou Demon Knights, que lá fora saiu em 24 edições e aqui a Panini publicou em 4 encadernados. Aqui então tem os 4. Aqui o número 1, número 2, número 3 e número 4. E meu, que história boa, sério, essa aqui eu recomendo pra você ir atrás com certeza. Mesmo se não sair nessa coleção nova, você pode ir atrás disso aqui porque é muito bom. Aqui a gente vai ter uma equipe de heróis e vilões enfrentando tretas durante a Idade Média. Daí, os cabeças dessa equipe são o Etrigan, o Vandal Savage e a Madame Xanadu, que durante essa série então a gente vai ter a origem desses personagens. Fora os outros membros da equipe também, que a história de todos vão ser contados muito bem aqui nessa série. Essa série aqui é uma mistura de Robin Hood e a minha referência é aquele filme com o Tyron Eckhart, com o filme Rei Arthur, A Lenda da Espada, de 2017. Então, se você gostou de algum desses filmes, pode vir com fome pra essa série. Agora, se você não gostou de nenhum deles, pense em tudo que poderia ter sido bom nesses filmes que você vai encontrar bem aqui. E eu gostei tanto dessa série assim, ela me marcou tanto que eu fui atrás de pegar autógrafos aqui na minha edição. Não sei se vai dar pra enxergar aqui, mas eu peguei autógrafos de vários artistas que trabalharam nessa série, que coincidentemente tinham muitos brasileiros trabalhando nessa série. Inclusive o colorista Marcelo Maiolo, que se eu não estiver enganado foi com ele que eu conversei quando eu fui pegar o autógrafo aqui, e ele comentou comigo que, nossa, eles se divertiam bastante fazendo essa série aqui. E pra mim isso foi muito bom de ouvir, porque, porra, eu me diverti bastante lendo a série. Se os caras se divertiram bastante fazendo ela, pra mim tá perfeito. Escolher 10 títulos pra colocar aqui nessa lista foi uma tarefa muito difícil. Porque, como eu disse, parece que é senso comum que as pessoas não gostam dos 952. Então é muito fácil pra elas simplesmente falar assim, 952 só tem porcaria. Mas pra mim é bem o contrário, porque eu tenho muito carinho por essa iniciativa e ela me marcou bastante. Porque, porra, eu comecei a colecionar por causa dessas séries. Então a próxima série da lista é a única que eu coloquei nessa lista que eu não li ainda. Que é então DOH for Hero. Esse DOH for Hero dos 952 fechou em 16 edições, então daria uns 3 encadenados tranquilo. Aliás, é uma baita sacanagem a Panini não ter trazido isso pra cá. O Disque H para Herói é uma série muito antiga da DC Comics. Essa parada foi surgir em House of Mystery número 156, de 1966. A história é basicamente crianças que encontram esse disquete, aqueles roda números lá, que eu não sei, aquela parada antiga, que quando elas fazem isso, elas discam o número certo lá, elas ganham poderes de super-heróis. No caso, tiveram várias encarnações dessa ideia, várias séries sobre ela. E em cada uma delas foi uma parada meio que diferente, só que a ideia era sempre essa. Por exemplo, numa a criança discava e ganhava poderes, na outra ela virava tipo uma encarnação do super-herói. Por exemplo, ela discava lá e virava um Superman, enquanto que outra ela só ganhava os poderes, sabe? Daí então histórias do Disque H para Heróis estão sendo feitas desde os anos 60, então eles resolveram trazer de volta esse conceito para os 952. Só que bom, essa série não saiu na primeira onda dos 952, no meio daquelas 52 séries que eu citei inicialmente. Esse Disque H para Heróis dos 952 só foi sair quase
quase que um ano depois que começou os 952. E nele, ao invés de a gente ter crianças com um disquete que ganham os poderes, a gente tem esse cara que é um fracassado total, que encontra uma cabine telefônica que dá os poderes pra ele. E bom, como eu disse, a Panini lançou aqui no Brasil e eu também não li essa série ainda, então não posso comentar mais muito sobre a história. Mas pô, essa ideia já me parece muito interessante, e pelo que eu vi o pessoal comentando sobre ela lá fora, eles diziam que ela era adulta demais pra ser uma série regular do universo DC. E por diversas vezes eu vi eles chamarem essa revista como se fosse uma série da Vertigo. Então, porra, me disse uma coisa assim tem como ser ruim. A próxima série então é Katana. Ela fechou em 10 edições lá fora e foi escrita pela Ann Nocenti, famosa roteirista que teve uma fase aclamadíssima no Demolidor, que inclusive foi republicada recentemente dentro da saga do Demolidor. Essa série da Katana então foi publicada na íntegra aqui no Brasil dentro do mix da Liga da Justiça. E meu, a Katana é um personagem muito foda e essa série foi mais foda ainda. E eu juro que até hoje eu não vi uma única pessoa comentando sobre essa série na internet. E olha que eu tô num monte de grupos sobre quadrinhos espalhados pelo Facebook, WhatsApp, etc. Mas é sério, essa série da Katana é muito boa mesmo. Se você gosta de histórias de samurai, ronin, etc, pode ir atrás dela que é uma aposta segura mesmo. Mas vamos lá, a jornada da Katana nos 952 começa no grupo Aves de Rapina. Outra série que eu acho muito boa, só que infelizmente eu deixei de fora dessa lista aqui. Daí, depois das Aves de Rapina e depois do que acontece no Trono de Atlântida, Amanda Waller dos 952 vai lá e forma a Liga da Justiça da América e recruta a Katana. E é nesse momento que eles dão a série solo pra ela. E nessa série solo a gente vai ter a Tatsu Yamashiro, que é a Katana, caçando Yakuza em busca dos assassinos do marido dela. Que, caso você não saiba, a Katana é basicamente uma Ronin em busca do assassino do marido dela. A brisa dela então é que a espada dela, a Katana, daí o nome, absorve a alma de todos que ela mata. O que parece ser uma parada muito assustadora e pesada, mas porra, ser cortado por uma Katana já é um negócio muito fodido. Enfim, o lance então é que nessa série solo a gente vai ter uma história mais introspectiva. Tipo que a história de Samurai e Ronin, como eu citei antes, como o Lobo Solitário, aquele Ronin lá do Frank Miller. Então eu acredito de verdade que se a Panini lançasse essa série nessa coleção nova, eu com certeza ia ver muita gente se surpreendendo positivamente. E aí, tá gostando da lista? Tá curtindo o vídeo? Não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Bom, seguindo aqui então, o próximo da lista é Legião Perdida. Lá fora essa série aqui fechou em 17 edições, só que a Panini só publicou esse primeiro encadernado aqui contendo 7 edições. Mas na verdade a Panini publicou essas 7 edições aqui, mais outras duas que fizeram crossover com os Novos Titãs, que na verdade eram Jovens Titãs, que no caso a revista era Teen Titans e a Panini trouxe pra cá como Novos Titãs. Eu imagino que seja por causa que o nome Novos Titãs ficou popular e etc, só que até hoje isso me causa estranheza. Enfim, então esse foi todo o material de Legião Perdida que a gente viu aqui pelo Brasil. E na história a gente vai ter esse grupo aqui da Legião de Super-Heróis presos no passado. Caso você não saiba, a Legião de Super-Heróis são um grupo de jovens com superpoderes do século 31, que, inspirados pelas façanhas do Superman no passado, resolveram formar sua própria Legião de Super-Heróis no futuro, para combater os maus daquela época. Então beleza, a gente vai ter aqui esses membros da Legião vindo pro passado para impedir um terrorista de fazer uma merda gigantesca. Só que depois que eles conseguem resolver a treta e tudo mais, eles ficam presos aqui no passado. Não só ficam presos, como ainda resta a possibilidade do terrorista não ter sido derrotado e do futuro ainda estar ameaçado. Então essa série aqui a gente vai ter uma mistura de X-Men com um Esquadrão Classe A. E meu, se isso não é informação bastante para te convencer a ler essa história aqui, você já tá morto por dentro. Daí beleza, como eu disse, a série da Legião Perdida não foi publicada inteira pela Panini. Só que o que acontece é que vai ter um mal que vai ser prenunciado dentro dessa série, que vai acabar tomando forma lá na série da Liga da Justiça Unida, que, bom, é a próxima série aqui da minha lista. Essa série da Liga da Justiça Unida fechou em 17 edições e saiu aqui na íntegra dentro do mix da Liga da Justiça. Essa treta então que eu falei que conecta a Legião Perdida com a Liga da Justiça Unida, vai rolar só no último arco dessa série da Liga Unida, que seria a saga Infinitos, que o Infinitos, no caso, é esse ser ultra mega pica poderoso que tá fudendo o futuro, então a galera tem que voltar no passado pra resolver essa treta enquanto dá tempo. Essa equipe da Liga da Justiça Unida foi formada depois que a Liga da Justiça da América foi encerrada com o fim da vilania eterna. E nessa equipe a gente vai ter o Arqueiro Verde, o Caçador de Marte, o Adam Strange, o Homem-Animal, a Stargirl, a Supergirl e uma personagem nova chamada Equinox, que seria uma indígena nativa das terras do Canadá. E ela é um personagem muito foda que eu fico fudido de lembrar que ela tá esquecida desde que acabou os 952. Mas tirando esse detalhe do esquecimento da personagem, a gente tem uma equipe de personagens muito bons, com história muito bem
bem contadas. Porque, bom, o roteirista aqui é o Jeff Lemire. E, porra, esse cara sabe como escrever uma história gostosa, hein? Eu, pelo menos, curti bastante essa série e sei que muitas outras pessoas também poderiam curtir ela. Principalmente as pessoas que já curtem o trabalho do Lemire. Que, inclusive, eu acho que se você gostou de Black Hammer, vai gostar dessa série da Liga Unida. A próxima série, então, é Super Choque, que lá fora fechou em 8 volumes e ela fez parte da primeira onda dos 952. No caso, essa é uma daquelas 52 séries que iniciou essa iniciativa. Acho que muita gente cresceu assistindo o desenho, assim como eu, ou adorava assistir ele enquanto passava no SBT. E o fato é que o Brasil ama o Super Choque, então seria uma baita bola fora da Panini não republicar esse material aqui. Bom, como praticamente todo mundo conhece a história do Super Choque, eu não vou me meter na história dele aqui. Só vou dizer que se você nunca leu quadrinhos ou não tá acostumado com essa mídia, mas assistir e gostava do desenho, pode então vir pra isso aqui, que isso aqui vai ser um prato cheio pra você. Tanto que um dos pontos positivos dessa série aqui pra mim foi que eu, pelo menos, basicamente enxerguei ela como se fosse uma sequência do desenho, embora os materiais não tenham nenhuma correlação. Como, por exemplo, nessa série aqui, a mãe do Super Choque tá viva, diferente do desenho. Mas beleza, essa série aqui começa com Virgil e sua família se mudando de Dakota pra Nova York, depois de uma treta fodida lá com um dos vilões dele, que acabou sequestrando a irmã dele e clonando ela. Então eles se mudam pra Nova York porque lá o Virgil arrumou um estágio no Star Labs e que o pessoal lá vai poder ajudar ele com essa situação de que agora ele tem um clone na família, só que ninguém sabe quem é o original e quem é o clone. Esse foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei quando comecei a colecionar e gostei bastante dele, e sei que os fãs do Super Choque também vão gostar dele. O próximo título então é Supergirl. Essa série fechou lá fora em 41 edições, só que a publicação aqui no Brasil foi meio que dividida. A Panini publicou até a edição 17 dentro da revista do Superman e o restante dentro do mix de Universo DC. Eu que na época que só comprava Superman e Liga da Justiça, passei a comprar o Universo DC pra poder continuar acompanhando essa série da Supergirl. Pra você ver o tanto que eu gostava dessa série. E meu, que série fantástica. Assim, esquece tudo que você sabe sobre a Supergirl. Esquece a série da CW, esquece aquele filme de 1984. Essa Supergirl dos 952 tem sim pra mim a origem definitiva da personagem. Na história a gente vai ter essa adolescente acordando na Terra e descobrindo que todos que ela conhece e ama estão mortos. Então ela vai ter que lidar com tudo isso enquanto tem que se adaptar a um planeta novo. Enquanto também tem que aprender a controlar os seus poderes recém-adquiridos. O fantástico dessa série pra mim é que ao longo dela, de um jeito ou de outro, a gente acaba vendo a Supergirl passando por todos os estágios do luto. Que seriam negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Porque pensa só, a Kara veio de Krypton já adolescente. Diferente do Superman, que veio bebê, ela cresceu lá, ela tem raiz naquele lugar, tem memórias por lá. E do nada assim ela perde tudo. Então essa questão do luto e da nostalgia da Supergirl por Krypton é um lance que eu sinto falta na maioria das histórias da Supergirl. Mas então aqui nessa série a gente tem essa questão colocada de uma forma pra não botar defeito. No caso, eu vou ser honesto e dizer que a única coisa ruim nessa série é o traje da Supergirl, que é apelativo pra não dizer o mínimo. Mas fora isso, por favor, acredite em mim, a história é muito boa. Quer dizer, que nem eu falei antes, é uma questão de gosto mesmo, né? Mas vamos lá, dá uma chance pra essa série. Pra fechar a lista então, a gente tem o título Terra 2, que lá fora fechou em 33 edições. Quer dizer, foram essas 33 de Terra 2 e depois teve uma série sequência chamada Terra 2 Fim do Mundo, que daí essa série teve 26 edições. Mas aqui na lista eu tô falando só da Terra 2, a primeira série então. A Panini publicou essa série dentro do Mix Universo DC até a edição número 26 dela. 26 do Terra 2, não 26 do Universo DC. E o restante das edições ela enfiou naquela minissérie Multiverso DC. Inclusive foi dentro dessa minissérie Multiverso DC que saiu o Terra 2 Fim do Mundo. Enfim, originalmente a Terra 2 foi feita para comportar os heróis da Sociedade da Justiça, além de outros motivos tapa-buraco. Até chegar a crise nas Infinitas Terras e colocar que a Sociedade da Justiça na verdade são os veteranos do Universo DC. Mas então chegou o Flashpoint com os 952 e eles trouxeram de volta aquela velha ideia da Terra 2 ser o lar da Sociedade da Justiça. Só que diferente das histórias originais da Sociedade, que eram todas otimistas e paz e amor, essas aqui da Terra 2 são totalmente ao contrário, bem pesadas, tensas e sombrias até. Porque, vamos lá, os 952 começam então com a Liga da Justiça rechaçando uma invasão do Darkseid. Essa história então se passa na Terra Zero, que seria a nossa Terra. Já na Terra 2 aconteceu basicamente a mesma coisa, só que diferente da nossa Terra Zero, onde a Liga da Justiça se formou e conseguiu se unir para derrotar o Darkseid, na Terra 2 a Trindade, que seria o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, tiveram que se sacrificar para poder derrotar o Darkseid. Então, a gente já começa a história num tom bem agourento mesmo. Então as histórias da Terra 2 vão seguir essa nova geração de super-heróis tentando honrar o legado desses heróis que se sacrificaram. E esses jovens heróis, na verdade, são os antigos veteranos do Universo DC, que seria a Sociedade da Justiça. Que aqui então eles pegaram o Flash, Jay Garrick e o Lanterna Verde Alan Scott e deram uma rejuvenescida neles. Inclusive, essa série acabou recebendo muito hate na época que estava saindo, porque foi a partir dela que eles colocaram que o Lanterna Verde Alan Scott é gay. Eu lembro até de uma
história engraçada que um dos autores comentou na época que o maior hate que ele recebeu depois que anunciaram que o Alan Scott ia ser gay vieram de pessoas do Brasil. Então ele disse que na próxima vez que o Alan Scott estiver solteiro, ele ia fazer ele namorar um cara brasileiro só de raiva. Além disso, essa série também canonizou o Batman Thomas Wayne, que antes só existia dentro do Flashpoint. E também apresentou a gente pro Superman Val Zod, que é um kryptoniano pacifista que diz uns rumores que o Michael B. Jordan quer fazer um filme sobre ele. Bom, mesmo com a nova gestão da DC, os rumores dizem que esse filme ainda tá em desenvolvimento, né? Mas sei lá. Mas assim, eu não cheguei a ler essa série completa porque comecei a acompanhar o universo DC a partir da estreia da Supergirl no Mix. E depois também não consegui acompanhar aquela minissérie Multiverso DC. Mas das edições que eu li, eu achei a história do caralho, por isso achei válida a recomendação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou da lista. Se curtiu os títulos, se curtiu o que eu falei, ou se tiraria algum deles ou adicionaria outros títulos. E também comentar críticas, elogios, sugestões, pode ficar à vontade. Beleza? Então até a próxima!